Shavuotov, Shavuotov! Você está comigo no Papo Monoteísta. E nós vamos mais uma vez trazer para você toda a elevação para esta semana. Continue conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já. Se você já é inscrito, você vai curtir e compartilhar. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado e que essa semana seja extraordinária, maravilhosa. Está chegando um dia muito importante para nós, monoteístas, para nós, Benoa. 27 de Resvan é o dia que Noé saiu da arca e Deus deu a ele as 7 leis. Nós vamos comemorar juntos. Bendito é o Eterno pela sua vida que está conosco aqui no canal Papo Monoteísta. E este é o projeto Leitura do livro Guia dos Perplexos de Maimônides, o Rambam. Continue conosco. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito, novamente, vamos lá. Inscreva-se já. Clique no sininho para receber todas as notificações. Continue conosco. Vamos ler agora o capítulo 52, na página 196 do livro O Guia dos Perplexos. Diz assim o capítulo 52 do livro O Guia dos Perplexos. Há 5 classes de atributos afirmativos. Hoje vai pegar fogo, hein? Vamos lá então. Diz assim o autor: sempre que um sujeito tiver um atributo afirmativo e for descrito que é de tal modo, esse atributo pertencerá necessariamente a uma dessas 5 classes. Primeira classe: descreve a coisa em sua definição, como, por exemplo, descrever o ser humano como ser vivo e racional. Já explicamos que um atributo que descreve a essência da coisa e sua verdade é somente uma explicação do termo e nada mais. Esse tipo de atributo é descartado por todos a respeito de Deus, pois Deus não possui causas anteriores que sejam a causa da sua existência, de modo que seja possível defini-lo por meio delas. Portanto, é sabido por todos os pensadores que entendem o que dizem que Deus não pode ser definido. Segunda classe: algo é descrito por parte de sua definição, como ao descrever o ser humano como ser vivo ou como racional. Isso é uma ideia de inerência, pois ao dizer que todo ser vivo é racional, isto significa que todos que fazem parte da humanidade. Esse tipo de atributo é descartado por todos, pois se ele possuísse parte da essência, então sua essência seria composta. Portanto, essa classe é inadmissível com relação a ele
como o anterior. Terceira classe. Um atributo é descrito em relação a algo como sendo fora de sua verdade e essência, de modo que aquele atributo não seja algo que complete a sua essência ou a constitua. Portanto, ele é somente uma qualidade qualquer da coisa. E a qualidade, por ser um gênero superior, é um acidente como todos. E se Deus possuísse um atributo dessa classe, ele seria o substrato de acidentes. Isto, que ele possua qualidades, é suficiente para afastar essas características de sua realidade e de sua essência. É surpreendente que admitam atributos em relação a Deus e descartem sua comparação às criaturas e sua qualificação. Porém, o significado do que disseram de que ele não é qualificável nada mais é do que dizer que ele não possui qualidade. E todo atributo que é dado a uma essência em sentido afirmativo e essencial, ou é constituinte da essência e idêntico a ela, ou é uma qualidade dessa essência. E os gêneros das qualidades, tu sabes, são 4. E eu te darei um exemplo de atributo de cada um desses gêneros, para que fique claro a ti que é impossível admitir esse tipo de atributos em relação ao exemplo. Ao descrever o homem por suas capacidades intelectuais, virtudes morais ou disposições que ele possua por ser dotado de alma, como fulano, o carpinteiro, o modesto ou o enfermo. E não faz qualquer diferença se disseres o carpinteiro, o estudioso ou o sábio, pois todos designam disposições da alma. E não há diferença se disseres o modesto ou o misericordioso, pois toda habilidade, toda ciência e toda qualidade moral permanente é uma disposição da alma. Tudo isso é claro para quem já se ocupou um pouco da lógica. Segundo exemplo, ao descreveres uma coisa pela potência natural que se encontra nela ou não, como macio ou duro, e não faz diferença se disseres macio ou duro, forte ou fraco. Tudo isso são aptidões naturais. Terceiro exemplo, ao descreveres um homem por uma qualidade que pode ser modificada ou por suas afecções, como fulano bravo, irritado, medroso ou misericordioso, desde que essas qualidades morais não sejam permanentes. Dessa forma, quando descreveres algo por sua cor, gosto ou cheiro, calor ou frio, secura ou umidade. Quarto exemplo, ao descreveres algo que está relacionado a aspectos quantitativos como comprido ou curto, curvo ou reto e coisas semelhantes. Ao considerares todos esses atributos e semelhantes a estes, entenderás que isso é inadmissível em relação a Deus, pois ele não é passível de quantificação para que lhe seja aferida qualquer quantidade. Ele não recebe impressões, nem pode ser afetado para que lhe sejam atribuídas afecções. Ele não possui disposição para que lhes pertençam faculdades ou coisas semelhantes. Enfim, Deus não é dotado de alma,
de alma, de modo que possua disposições e inclinações, que caiba a ele virtudes como clemência, modéstia ou coisas semelhantes. E tampouco o que cabe a quem é dotado de alma, como saúde e doença. Deve ficar claro a ti que todo atributo referente ao gênero superior da qualidade que não se encontra em Deus, e que essas 3 classes de atributos que designam a essência ou parte da essência, ou alguma qualidade qualquer que se encontra na essência, são inadmissíveis a respeito de Deus, pois todos indicam a composição, coisa que provaremos demonstrativamente possível em relação a Adão. 4ª classe, a descrição que se baseia em sua relação com outra coisa, como, por exemplo, algo relacionado a um certo tempo, ao espaço ou a outro indivíduo. Como descrever Rubens como pai de Levi, ou sócio de Simão, ou que mora em tal lugar como alguém de um determinado tempo. Esse tipo de atributos não implica multiplicidade nem mudança na essência do que é descrito, pois o tal Rubens, indicado como sócio, é o pai de Levi, patrão de Judá, irmão de Issacar, e mora na rua tal. O significado destas relações não são essências nem algo na essência, como as qualidades. E numa primeira abordagem, poderia parecer que seria possível descrever Deus por meio desse tipo de atributos. Porém, ao verificar o assunto e examiná-lo com cuidado, fica claro que não é possível. E é evidente que não há relação entre Deus, tempo e espaço. Pois tempo é um acidente que pertence ao movimento. Ao observarmos o significado de anterioridade e posterioridade do movimento, de modo que o movimento é passível de contagem, conforme explicado nos lugares consagrados, especialmente a este assunto. O movimento corpóreo, mas como Deus é incorpóreo, não existe relação entre ele e o tempo, assim como não há relação entre ele e o espaço. Mas existe lugar para investigar e examinar se existe entre Deus e as substâncias criadas por ele alguma relação verdadeira qualquer, de modo que ele seja descrito através dessa relação, que não pode haver uma correlação entre ele e uma de suas coisas criadas, é evidente num primeiro pensamento, pois uma das propriedades das coisas que estão relacionadas é proximidade. E eis que Deus é uma existência necessária e o que está fora dele é de existência possível, conforme explicaremos. E, portanto, não há correlação. Porém, que exista uma relação qualquer é algo considerado admissível. No entanto, não é assim. Pois não se pode conceber uma relação entre a inteligência e a cor, apesar de os dois estarem contidos numa mesma existência, conforme a nossa opinião. Por mais forte razão, como se poderá conceber uma relação se não há nada em comum entre ele e os outros? Em nossa opinião, a palavra existência referida a Deus é às outras coisas, é um homônimo absoluto. Portanto,
não há absolutamente qualquer relação entre ele e o que é criado por ele, pois a relação sempre se encontra necessariamente entre duas contidas em uma espécie próxima. Mas ao estarem contidas somente no mesmo gênero, não há relação entre elas. Portanto, não se diz que este avermelhado é mais alto do que este esverdeado, ou mais baixo que ele, ou igual a ele, apesar de ambos pertencerem ao mesmo gênero, que é a cor. Se duas coisas estão contidas em dois gêneros, não há entre elas nenhuma relação. E isto é evidente até mesmo por simples senso comum, mesmo que pertençam ao mesmo gênero superior. Exemplo disso é que não há relação entre 100 côvados e o sabor picante da pimenta, pois um pertence ao gênero da qualidade e o outro ao da quantidade. Também não há relação entre a ciência e a doçura, ou moderação e amargura, apesar de todos pertencerem ao gênero superior da qualidade. Por mais forte razão, não há relação entre Deus e alguma de suas criaturas. Se for considerada a grande diferença na realidade das existências, não há diferença maior do que essa. Se houvesse alguma relação, caberia necessariamente a ele apenas o acidente da relação, mesmo que não fosse um acidente na essência de Deus. Ainda assim, seria algum tipo de acidente. Portanto, em realidade, não há como atribuir a Deus qualquer atributo afirmo, mesmo se fosse apenas para qualificá-lo por uma relação. Porém, estes atributos de relação devem ser admitidos com mais tolerância quando atribuídos a Deus, pois não implicam multiplicidade no ser eterno ou mudança na essência de Deus, uma vez que mudanças acontecem apenas nas coisas relacionadas a Ele. A quinta classe. A descrição de suas ações. Por suas ações, não me refiro à capacidade da habilidade, como, por exemplo, se disseres o carpinteiro ou o ferreiro, pois estes são da espécie da qualidade, como mencionado, mas sim, em suas ações, ao ato que ele fez, como foi o Rubens que produziu essa porta, construiu essa muralha e teceu essa roupa. Esse tipo de atributos está distante da essência do sujeito e, portanto, é permitido atribuí-los a Deus, depois de saber que esses diferentes atos de Deus não são resultados obrigatórios de mudança de condição na essência do seu agente, como será explicado. O resumo desse capítulo é que Deus é em todos os aspectos, O resumo desse capítulo é que Deus é um em todos os aspectos. Não há multiplicidade, nem algo acrescentado à sua essência, e que os diversos atributos dotados de diferentes significados que se encontram nos livros sagrados para designar Deus, indicam a multiplicidade de suas ações, e não a multiplicidade em sua essência. E parte deles vem indicar a sua perfeição
conforme o que nós consideramos humanamente ser perfeição, conforme explicamos. Quanto à possibilidade única e simples, que não possui multiplicidade, fazer diversas ações, isso será explicado adiante por meio de exemplos. Aqui nós encerramos o capítulo 52, que foi bem explicado por Maimônides. Rambam fez questão de tecer detalhes neste capítulo, o que nos isenta de fazer comentário a mais. Apenas solicitando que você ouça novamente este capítulo, analisando as partes que você não entendeu. E assim você alcançará a necessária compreensão daquilo que foi dado e explicado por Maimônides. Nós agradecemos ao Eterno por você estar conosco até neste instante. Pedimos que continue nos abençoando. Se você gostou deste capítulo, curta e compartilhe. Divulgue para que outras pessoas continuem sabendo. Alcançamos 5.000 visualizações. São 5.000 pessoas que estão estudando, ouvindo o Torá. Então continue compartilhando, continue enviando para as outras pessoas, continue curtindo, porque assim você vai dar ao nosso canal a visibilidade para que os robôs possam divulgar para outras pessoas o canal, indicando assim outras pessoas assistirem necessariamente o que está sendo explicado na Santa Torá. Continue conosco. Muito obrigado. Se você deseja contribuir, há um link aí embaixo com os dados da conta bancária. Existe também um link para se inscrever como colaborador. Se você não é inscrito, inscreva-se já, curta, compartilhe e continue conosco. Há muita coisa no canal, muita coisa boa, fantástica. Então venha conosco. Muito obrigado. Eu aguardo você no capítulo 53 do projeto Leitura do Guia dos Perplexos. Um livro maravilhoso.